Salve pessoal, beleza? Vamos lá, vamos gravar um vídeo aqui sobre uma estratégia, tá? Tipo, aprimoração na verdade do que vocês já conhecem, né? Que é sobre padrão de exaustão e a estratégia da tendência, tá? Vamos, tipo, apenas uma pequena aprimoração, tá? Não vou fazer muitas entradas aqui porque esse horário tá um horário de volatilidade, notícias, então tá um horário ruim. Vamos ver se eu pego pelo menos uma ou outra entrada só para dar a demonstração mesmo, tá? Vamos lá. Bom, aqui eu acho que não vai ter oportunidade para mostrar. Ó, quando ele está em um cenário assim, ó, tá vendo? Tendência aqui estava de queda, porém agora a micro está de alta. Mais fácil você ficar de fora, tá? O gráfico ruim para operar. Olha só, esse aqui nem se fale, né? Ó, esse aqui também. Deixa eu apagar essas linhas aqui, ó. Lateralizadão, né? Ó, vamos lá. Aqui é o GBP/USD, tava numa macro tendência de alta, né? Dia 11 de outubro veio uma macro tendência de alta, teve uma queda, agora ele está voltando para alta, certo? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui primeiro da estratégia da tendência, talvez é o que vai ter oportunidade primeiro aqui, né? Depois eu falo do padrão de exaustão. Ó, observe, ele estava na tendência de queda, rompeu, agora ele está na tendência de alta, certo? Aí o que você pode fazer? Ó, a estratégia da tendência, né, que eu passei no Método Moraes, que eu ensinei para vocês na mentoria, é você pegar uma tendência, por exemplo, de alta aqui, esperar vir uma vela de descanso, aí você espera uma voltar para a tendência e segue a próxima, certo? Isso aí é o que a gente aprendeu na mentoria, no Método Moraes, né? Estratégia da tendência, bem simples, bem facinho, né? E bem assertiva também, né? Beleza. Ó, esse aqui é a marcação do vela-vela avançado. Ó, marquei esse ponto, certo? Ó, marquei esse ponto aqui, certo? Aqui, calma, marquei esse ponto, no qual aqui a gente já faz a catalogação para ver se é uma região forte. Ó, uma linha roxa é forte, porque o preço chegou, puf, reverteu. Falso rompimento, desceu, certo? Depois rompeu, mas bateu aqui e desceu, né? Porque estava a favor da tendência. Agora chego aqui e deu uma rompidinha, tá? Então vai. Tava forte no passado, mas já podemos colocar de azul, porque também já não está mais tão forte, tá? Porque tem duas formas que a gente vê se a região é forte ou não. Né? A forma, que é o que? Como o vendedor ou o comprador sai da região, porque ó, aqui saiu forte. Porém, depois aqui ele já ó, rompeu, desrompeu, rompeu, né? Ou seja, através de quantidades de respeitos e rompimentos e da quantidade e da forma que o comprador vendedor sai da região, né? Ó, olha só quantos rompimentos teve, ou seja, já não, infelizmente não está uma região tão forte, né? Beleza. Então você faz as marcações aqui, vê o que é região forte, ó, deixa eu ver aqui, respeitou, opa, aqui respeitou, respeitou, aqui respeitou. Ah, então essa aqui é um pouco mais forte. Pode colocar aqui. Vamos colocar de vermelho. Tá, então esse aqui é um pouquinho mais forte, né? Aí essa região de cima aqui, vamos ver. O mercado respeitou, 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 fez um falso rompimento, respeitou. Opa, regiãozinha mais fortinha também, né? Vou colocar aqui de roxo. Ó, deixa eu só ajustar aqui. Beleza. Tá. Ó, tanto é que o mercado chegou aqui, ó, sentiu essas duas regiões fortes aqui, pum, caiu, né? Tá. Então vamos lá. O que você vai fazer, né? Nesse setup da tendência. Vamos esperar aí. Aqui apareceu a oportunidade e a gente faz a entrada. Ó, você vai fazer o seguinte, ó, vamos mostrar o que já aconteceu. Enquanto não aparece nada aqui, a gente mostra o que já aconteceu, né? Ó, por exemplo aqui, estava numa tendência de queda, certo? O que eu ensinei, né? Por exemplo, lá, você espera, certo? Ó, ele está, por exemplo, aqui numa tendência de queda, né? Só que dentro dessa tendência de queda, ele vai fazer o que, ó? Por exemplo, veja bem, nós temos aqui, ó, do dia 11 de outubro, vamos colocar aqui uma linha vertical. Nós temos uma tendência macro. A tendência macro aqui de alta, certo? Beleza. Só que dentro dessa macro tendência, nós tivemos o que, ó? Micro de alta, micro de queda, baita micro de alta,
micro de queda. E agora voltando para micro de alta, né? Beleza. Então, o que você vai fazer? Espera o preço voltar para a micro tendência de alta, igual ele estava a favor da macro de alta, né? Porque ó, você tem a macro de alta. Ó, minha tendência. Você tem a macro de alta. Só que aqui a gente estava numa micro de baixa. Então você espera acontecer justamente o que ele está acontecendo aqui agora. Ó, ele está o quê? Acontecendo. Ó, é estrutura de mercado, estrutura de alta, certo? Ele está voltando para uma micro de alta a favor da macro de alta. Então você espera. Deu aqui vela de descanso. Espera voltar para a tendência. Ó, espera voltar para a tendência. Segue a próxima. Ó, de preferência aqui, ó. Pegar aqui a proteção, tá? Eu vou pegar aqui como se fosse uma divisão de taxas. Você pode trabalhar assim, tá? Por exemplo, muitas vezes a velhinha nasce e ela já sobe, nem chega nos 50%, né? Então você pode, por exemplo, se você observar que está acontecendo isso, você pega, por exemplo, uma taxa aqui, né? Ah, voltou nos 50%, pega mais como, como se fosse uma proteção aqui, né? Entendeu? Você pode, tipo, fazer dessa forma, certo? Aí, por que é importante as marcação do vela-vela avançado? Ou seja, marcar os pontos de comprador-vendedor. Para você ver isso aqui, ó. Rompeu, veio, fez um descanso. Ó, então ele fez dentro dessa micro de alta, certo? Ele fez nano de alta, nano de queda. Aí voltou para nano de alta. Voltou como? Engolfando. Olha só. Engolfando, certo? Pressão, engolfou. Aí, como você fez as marcações do vela-vela avançado, ou seja, os pontos de entrada de comprador-vendedor, você vai ver o quê? Opa, eu tenho próximo nível aqui, que é um pouquinho mais forte, e eu tenho esse nível aqui fraquinho, certo? Então, o preço ele rompeu aqui, certo? Aí, o que acontece? Você pode esperar ele tocar aqui para você pegar uma taxa de segurança melhor, né? Porque dificilmente, mas ele não rompeu com mais de 50% do corpo, tudo bem, mas por aqui ser uma região fraca, dificilmente o preço vai pegar e desromper, tá? Certo? Dificilmente, né? E aí você vê que você tem um espaço, ó. Deixa eu só ajustar essa linha aqui, ó. Você tem espaço o preço subir, certo? Veja bem. Ó, você tem o que aqui? Um espaço para você mandar uma compra, igual a gente mandou e teve a vitória, né? Então, beleza. Se eu tenho espaço para fazer a minha entrada, eu posso mandar bala, tá? Eu posso, tipo, tô a favor da macro tendência? Positivo. A minha micro tendência tá a favor da macro? Positivo. Então eu vejo, opa, esperei uma vela voltar para a tendência, né? Tipo, deu aqui, ó. Deu uma vela fraca assim. Perdão, forte. Aí depois deu uma fraquinha. É isso aqui que você tem que esperar. Porque você concorda comigo? Se voltar uma vela forte aqui assim, ó, por exemplo, deu essa vela aqui. Aí vamos dizer que voltou uma vela aqui assim, ó. Como que você vai seguir na próxima? Essa vela aqui vai ser muito grande. Então a gente sabe que tem o padrão de comportamento do preço, vocês aprenderam, que quando dá uma vela muito grande, o que o mercado vai fazer? Isso aqui, ó. Certo? Mesmo que você pegue uns 50%, ele pode acabar te dando loss, porque é uma vela muito grande, certo? Agora, se você pegar, quando ele der, por exemplo, a vela fraquinha, aí engolfou voltando para a tendência, opa, aí peraí, aí é melhor, né? Por que é melhor? Porque, tipo, veja bem, essa vela que voltou, engolfando, né, a vermelhinha, voltando para a tendência, é uma vela, tipo, gigante? Muito forte? Não. É uma vela, tipo, fortinha, né? Média, certo? Mas não é uma vela gigante igual aqui, certo? Então, ó, vamos lá. Duas coisas, ó. Não podemos pegar, tá? Tipo, nessa estratégia, não podemos pegar a entrada quando dá uma vela, tipo, voltando para a tendência, mas, tipo, muito forte, tá? Muito forte. Então quer dizer o quê? Se veio uma vela de correção forte, a outra engolfou voltando para a tendência tipo muito grande, eu não posso pegar. Por quê? Vela grande, certo? O mercado tende a reverter. Né? E o reverter que eu digo não é reverter a tendência, é tipo reverter pelo menos uma velinha, né? Certo? Eu tenho que pegar, né?
a entrada quando der uma vela tipo de média, né? Uma vela tipo pode ser fortinha, por exemplo, igual essa aqui, pode ser igual essa aqui, tá? Mas não pode ser o que gigante. Então, quando der uma vela média ou forte, mas não muito grande, certo? Voltando para a tendência, tá? E também outra coisa muito importante, ó, e também muito importante a questão do espaço, né? Tipo, você tá vendo que aqui você tinha um bom espaço para o preço subir. Mesmo nesse horário de volatilidade, podia bater aqui e voltar? Até podia, mas tipo, meu, como você tá a favor da macro, micro e nano tendência, cara, para dar voz aqui vai ser bem difícil, né? Então, a questão do espaço, ó, ele tem que ter um espaço bom, tá? Tem que ter, tipo, um espaço bom até o próximo nível, tá? Para você fazer a sua entrada, né? Bom, tá joia? Então, duas coisas muito importantes. Deu uma de descanso e a outra veio muito grande, não continua. Ou deu uma de descanso, deu uma de descanso fraco, voltou para a tendência, mas, por exemplo, vamos dizer que a vela terminasse aqui assim, ó, muito perto dessa região, também não continua. Agora, terminou aqui deixando espaço, aí você pode continuar, tá? A gente tá na onde? GBP-USD, né? GBP-USD. Vamos ver aqui. Olha lá, de novo. Ó, descansou. Vamos ver como vai terminar aqui. Vamos ver como vai terminar. Ó, já era, né? Não dá para fazer a entrada. Vamos ver. Não, já era. Não dá para fazer a entrada, certo? Porque ela tem que voltar para a tendência, né? Ah, mas se ela terminasse aqui assim, ó. Não. Terminasse, por exemplo, aqui assim, ó. Com muita rejeição. É um pouco perigoso também, tá? É melhor que ele tenha o quê? Uma maior pressão do que rejeição, tá? Beleza. Bom, então vamos lá. Estratégia da tendência, praticamente é isso, tá? Agora, bom, já fiz pelo menos uma entrada, então já deu para você ver como funciona. Agora, veja bem, voltou, ó, voltou para a tendência, mas voltou fraco. Você vai seguir a próxima? Não. Ah, mas deu vitória, mas não siga a próxima. Ah, tudo bem, mas daí, veja bem, ó, veja bem. Tem a região aqui, né? Ó, tipo, toda essa região aqui. Aí quando volta a primeira, assim, então, o que eu faço? Eu espero uma segunda. Já que a primeira voltou fraca, eu posso esperar a segunda voltar para a tendência, certo? Para ver se ela mostra força, né? Se a segunda voltar para a tendência, tipo, mostrando força, é claro que não pode ser vela gigante também, tá? Ó, voltou para a tendência mostrando força, eu posso seguir adiante na terceira vela, tá? Então eu posso seguir na primeira, né? Tipo, perdão, na segunda vela do movimento, quando a primeira vem do movimento de alta, porque isso aqui é um movimento de queda, isso aqui é um movimento de alta. Então aconteceu um movimento de queda, voltou para o movimento de alta, tá? Eu posso operar na primeira vela, certo? Primeira vela do movimento. Se vier tipo forte, engolfando, tal, né? Deixando espaço até o próximo nível, né? Mas não sendo gigante também, né? Tá joia? Ou, se não acontecer isso, né? Como a gente fez a entrada ali, se acontecer, por exemplo, assim, se o preço, né, voltar fraco para a tendência, aí eu espero a próxima, né, mostrar força, certo? Espero a próxima mostrar força e sigo a terceira. Não, sigo a terceira, tá? Então eu espero, no caso, a segunda, né, mostrar força e sigo na terceira. Agora, e se essa segunda vier muito forte? Aí eu não faço. Por quê? Porque se der uma vela muito grande aqui, aí ele vai entrar num padrão de exaustão, que a gente vai aprender. Ó, ó, se ele... Ai, caramba. Se ele der uma vela muito grande assim, ó, vai entrar num padrão de exaustão. Quando dá uma vela fraca, depois muito forte, aí quer dizer, opa, então agora ele já não tá mais tão ganhando força. Agora ele tá mais, tipo, exaustando. Tá? Então aí eu não faço a entrada, tá? Nossa vida. Olha só, aqui, ó. Ó, perfeito, ó. Ei, caramba, pena que não deu pra eu pegar essa entrada. Pena que não deu pra eu pegar. Mas de boa. Aqui também provavelmente deve ter acontecido a notícia, né? Então até nem foi bom pegar. Mas veja bem, ó. Ó, é exatamente o que eu queria ensinar aqui, ó. Ó,
que é a próxima estratégia, né? Tipo, vocês já aprenderam, mas tipo, apenas é umas aprimorações, né? Ó, gigante, gigante, certo? Vela fraco, depois uma gigante, padrão de exaustão, ó, reversão na certa, tá? Só que, de preferência, tipo, quando você for a favor da tendência, tá? Então aqui ainda foi contra a tendência, mas mesmo assim, né? Muito gigante assim, o mercado reverte e não tem nem conversa, tá? Bom, então só para a gente concluir a estratégia da tendência, para a gente ir para a estratégia da exaustão. Vamos lá. Numa queda aqui, ó, sempre você vai operar a favor da tendência, tá? Ah, mas por exemplo, ele veio de uma macro de alta, mas está numa micro de queda. Posso operar? Poder pode, mas de preferência, busque, por exemplo, tá na micro de alta, a favor da macro de alta. Então, beleza, aí você opera, igual a gente fez ali, né? Mas vamos aqui. Ó, deu uma vela de descanso, a outra voltou para a tendência, pegou nos 50% aqui, ó, certo? Porque ela voltou engolfando, é uma vela média, não é muito grande, e deixou espaço até a próxima região. Pega aqui nos 50%. Por quê? Porque veja bem, uma outra coisa que eu queria passar. Tipo, apenas uma aprimoração. Porque às vezes na correria da mentoria, né? E talvez eu tenha deixado passar. Ou talvez no método Moraes mesmo, tenha deixado passar, né? Então observa uma coisa. Olha só. Quando nós vemos, por exemplo, deu uma vela de descanso, nós temos duas situações no mercado. Ou ele vai dar, por exemplo, aqui ó, ou ele vai dar um descanso, assim ó, por exemplo, deu um descanso, aí voltou engolfando e você tem espaço até o próximo nível. Ele está indo buscar o próximo nível. Você vai ter essa situação, como você vai ter essa situação aqui, ó. Ó, você vai ter essa situação aqui, certo? Calma. Você vai ter essa situação, certo? Nessa situação, nós vemos que o mercado ele fez o quê? Rompeu uma região, certo? Mas aconteceu a vela de descanso? Aconteceu. A outra voltou engolfando? Voltou. Tenho um próximo alvo? Porque você precisa ter uma próxima referência para ele seguir. Tenho. Beleza, perfeito. Por isso que é importante você fazer a marcação do vela avançado, né? Para você ver os próximos alvos do preço, tá? Então, quando o preço vier, tipo, nessa situação, certo? De romper, tipo, isso aqui chamamos de pivô, né? Um pivô, certo? Ou, tipo, uma região, né? Uma regiãozinha. Você tem que ver. Temos que ver se ele tem um próximo alvo já claro, ou se é um fundo extremo. Por exemplo, se aqui fosse um fundo extremo, provavelmente aqui desromperia, né? Tá? Então temos que ver se, por exemplo, se é um fundo ou topo extremo ou se tem uma próxima referência, né? Ou seja, para ele buscar, região para ele buscar, né? Beleza. Aqui vemos que tem. Tô falando meio devagarzinho, tá? Porque já deu uma aula, 2 horas aula individual hoje, então só para não forçar muito minha garganta, por isso que eu tô falando um pouco devagar também, tá? Bom, então aqui deu uma vela forte, tipo, média, né? Não pode ser muito forte também, média. Engolfando e rompendo a região, tá? Então tá. Então aparece essa vela, né? Vela média, engolfando, tem engolfando, né? Tipo, a vela de descanso e tem a região para buscar, certo? Aí você vai fazer o quê? Ó, você vai pegar e esperar os 50%, de preferência. Por quê? Veja bem, o que pode acontecer aqui, ó? Ó, não pode acontecer aqui o seguinte, tipo, se você pegar aqui de abertura, o que vai acontecer? O mercado pode voltar para pegar o pullback, certo? Então, ó, se você está a favor da tendência, dificilmente ele vai desromper, certo? Então, o que você pode fazer? Você pode até esperar, por exemplo, quando ele romper um pouquinho aqui, você pega a entrada, tá? Não aconteceu isso aqui, né? Aqui você teria que pegar tipo, bem a hora que ele tocou na linha. Mas, por exemplo, se ele romper um pouquinho é melhor. Porque aí você pega a sua entrada, mesmo que ele termine travadinho aqui, você ainda pega a vitória, né? Então, quando ele rompe, romper assim uma região, pegamos sempre no 50%.
Quer dizer, na verdade, sempre já é aconselhado pegar nos 50%, né? Porque, mas principalmente quando ele rompe uma região, né? Porque quando ele rompe, é um padrão de comportamento do preço, né? Ele tende a voltar a pegar pullback, tá? Então isso aí é normal, né? A voltar a pegar um pullback, certo? Aí você, tipo, manda bala, né? Agora, o que pode acontecer também é o quê? Né? Se você quer ser um pouco mais conservador, vamos dizer que, por exemplo, ele fez o pullback aqui, certo? Aí voltou para a tendência. Vamos dizer que não tivesse essa região de novo. Teve uma região numa redonda ele rompendo. Mas vamos dizer que não tivesse essa região. Vamos dizer que tivesse uma região somente aqui embaixo. Então ele desceu, fez um pullback, aí a outra engolfou, né? Tipo, mostrando que realmente ele vai continuar, foi só um pullbackinho, certo? Aí você segue a próxima, né? Tipo, é uma forma também, tá? De você pegar a sua entrada, né? Além de, tipo, porque se você começar a dar muita zica, tá? Se você começar a dar muita zica, por exemplo, eu pego aqui, aí o mercado vem e faz isso aqui, ó. Ó. Caramba. O mercado vem e faz isso aqui. Então, se você começar a dar muito azar, né? Vamos falar uma palavra de verdade, assim, então você pega e espera, tá? Espera, por exemplo, ele fez o pullback, tipo, peguei a entrada aqui, desrompeu, me deu loss. Bom, paciência. Então, aí, se você acontecer muito isso aí com você, você pode esperar o mercado, terminou no pullback. Aí, beleza. Ele veio, pá, engolfou. Vamos dizer que tem uma região, um exemplo. Vamos dizer que tem a região somente aqui embaixo para buscar. Então aí você pode pegar aqui, ó, certo? Para continuar. Que na verdade, aí se caracterizaria como nesse cenário aqui, né? Ele veio, pegou o pullback, subiu engolfando, então você entrou aqui, certo? Com esse nível que ele estava buscando. Né? Então é tipo dessas duas formas que você vai fazer a entrada. Né? Agora, veja bem, ó, voltou aqui engolfando para tendência, porém morreu na região. Você não vai fazer entrada, né? Você vai ficar de fora, certo? Então, tipo, duas formas, tá? Só para você, tipo, meio a gente aprimorar bem mesmo a estratégia, tá? Vamos lá, ó. Aí deu descanso aqui, pá, engolfou, voltou para tendência. Agora, muito importante. Veja bem. Aí, caramba. Ó, veja bem aqui. Nessa questão, ó. Olha só o que aconteceu aqui agora. Olha só, vamos lá. Muito importante isso aqui. Veio para tendência. Corrigiu. Engolfou, certo? Só que no que ele engolfa, né? Observe que ele está muito perto, o fechamento do candle está muito perto dessa simetria aqui, onde bateu, pá, bateu. Ou seja, tá na cara aqui que está mostrando para você que vai rolar aqui como fazer? Uma pequena acumulação, pequena lateralização, certo? Então, aí quer dizer o quê? É perigoso, certo? Você pegar, tipo, uma entrada assim, né? É perigoso, tá? Então, é melhor você esperar para que se ele rompesse, tá? Porque aí ele tá, tipo, meio que lateralizado, né? Ó. Quando vemos, certo? O preço, tipo, dar um descanso, né? E voltar para a tendência. Opa. E voltar para a tendência aqui, né? Ó, deu um descanso, voltou para a tendência, certo? Porém, tipo, meio que, vamos dizer, não engolfando muito, né? Porque, ó, tudo bem. Engolfou um pouquinho o corpo, certo? Mas, tipo, sem engolfar forte, né? Ou também, né? Além dele não engolfar forte, ele está muito próximo, né? Sem engolfar forte e estar, tipo, muito próximo a uma região, né? A uma região aqui no caso de simetria, né? Uma região de simetrias, tipo, de pavio ou mesmo corpo, né? Certo? Ou seja, não entramos, tá? Não entramos porque ele pode, tipo, entrar em uma, como posso dizer, lateralização, uma pequena acumulação, uma pequena lateralizaçãozinha, certo? E acabar te dando loss,
né? Aí aqui, observe. Ele deu essa velinha engolfando essa, e aí, ó, tinha espaço. Agora aqui, engolfou essa um pouco, porém, ó, não tinha muito espaço. Aí o preço bateu aqui, pum, subiu. Aí aqui, deu essa aqui. Aí engolfou um pouco, na verdade por causa do gap, né? Só que aí já tinha um espaço, por isso que o mercado desceu. Tá vendo que bacana? Então por isso que ele precisa ter espaço. Se não tiver espaço, não vai, certo? Agora aqui, ó, ele já rompeu. Aí deu uma velinha fraca, engolfou, certo? Tinha o quê? Um pequeno espaço até aqui. E rompendo essa região. Então você pega aqui, ó, nos 50% e ó, vai embora, tá? Aí aqui, deu um descanso. Voltou para a tendência, mas não engolfou. Então eu não entro, tá? Tipo, eu particularmente não entro, tá? Aqui, deu um descanso. Voltou para a tendência, mas não engolfou. Também não entro, tá? Olha aqui, ó, o que eu falei. Olha o que eu falei aqui. Deu um descanso, voltou para a tendência, engolfando e rompendo uma região. Aqui, ó. Espera até ele romper um pouquinho, certo? Aí você pega, tá? Ó. Aí, beleza. Deu descanso, voltou para a tendência, mas não engolfou. Não pega. Deu descanso, voltou para a tendência. Só que, ó, tipo, rompeu com menos de 50% do corpo e travou numa redonda. Então seria melhor não pegar, né? Deu até um dojizinho ali, certo? Então, tipo, algumas situações, alguns filtros, né, que eu falei aqui, para que, tipo, você possa filtrar melhor as entradas, tá? Nessa estratégia da tendência, tá? Que é tipo operar ou quando o preço voltar para a tendência e deixar um espaço para buscar o próximo nível, ou você pode operar também, né? Quando ele rompe uma região, certo? Quando ele rompe uma região. Só que daí você tem que tomar cuidado, tentar pegar de preferência um pouco mais para cima, porque ele pode voltar a pegar um pullback, tá? Mas aqui não foi aqui, né? Perdão. Onde que era aqui mesmo? Aqui, né? Ó. Quando ele rompe, aí você pega aqui, ó. Certo? Porque ele tende a voltar a pegar o pullback, tá? E também tomar cuidado, né? Tomar cuidado para quando, tipo, der uma vela muito grande, certo? Porque, por exemplo, quando dá uma vela muito grande, igual aqui mesmo, você pode ver, ó, e já foi uma vela meio grandinha, né? Aí o que o mercado deu? Deu uma de cor contrária, tá? Que é o que a gente vai aprender agora aí, beleza? Bom, então a estratégia da tendência, acho que deu pra, ó, igual aqui mesmo, foi uma velhinha forte, né? Dá pra pegar uns 50% aqui. Por quê? Porque foi uma velhinha forte, poderia vir uma de cor contrária, né? Porque ele rompeu as regiões e tal, né? Mas beleza, vamos lá. A gente vai aprender agora um padrãozinho de exaustão, bem bacana, tá? Então acho que deu para entender bem, né? Ó, aqui voltou para tendência, certo? Ó, voltou para, deixa eu ver se ele desce aqui nos 50%, só que ele está muito perto da região, né? Ó, que eu queria que ele descesse bem nos 50%, porque ele está muito perto da região, tá? Mas veja bem, ó, vai dar vitória, porque a linha é azul, né? Então não é uma região muito forte. Então, ó, ele voltou para tendência, não voltou engolfando. Aí esperaria essa segunda mostrar força e entraria na terceira. Só que, ó, tá muito perto da região, então talvez até melhor ficar de fora, né? Mas, ó, provavelmente vai dar vitória, certo? Bom, vamos lá. Vou mostrar um pouquinho agora o padrão de exaustão, tá? Na verdade, ó, já é o que aconteceu aqui. Deixa eu só apagar essa porradinha. Ó, já é o que aconteceu aqui, ó. Ele eu não sei se vai dar a oportunidade de eu fazer a entrada, porque demora muito, né? Mas realmente demora bastante para aparecer. Então esse aqui é só para quem tiver paciência mesmo. Por exemplo, aqui estava contra a tendência, então ainda é perigoso. É melhor quando está a favor da tendência, tá? Mas isso aqui é um padrão de exaustão, ó. Quando dá uma vela fraca, ó. Quando dá uma vela fraca e tipo depois uma bem forte, tá? Então isso aqui é um baita padrão de exaustão, certo? Ó. Padrão de exaustão, né? Ó. Certo? Agora, nesse padrão de exaustão, quando dá tipo uma vela fraca, mas tem que dar assim, ó, uma velinha bem fraquinha, tá? Uma vela fraca e tipo, e de preferência depois uma gigante, tá? Ou seja, ou bem forte, tá? E de preferência vamos operar, ó, vamos operar o padrão de exaustão como ou em lateralização, tá? Por quê? Porque em lateralização eu não tenho uma tendência definida, então eu posso operar, vai, tanto aqui na resistência quanto no suporte, né?
ou a favor de uma tendência, certo? Após o preço corrigir, fazendo uma exaustão, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que aqui eu acho que não aconteceu, né? Ó, por exemplo, aqui ele estava nessa correção, certo? Então vamos dizer que, por exemplo, deu essa vela fraca aqui, ó. Deu essa vela fraca. Aí depois dessa vela fraca, vamos dizer que dá uma vela forte assim, tá? Tem que estar travando em um nível. Por exemplo, travando em um nível aqui. Você pode mandar para compra. Por quê? Porque você está vendo que a tendência está de alta, tá? Pode ser um nível tipo de tendencial também e tal, né? Você está vendo que a tendência está de alta, certo? Ó, a tendência aqui está de alta, né? Então você entrou após uma correção, após ele mostrar uma exaustão na correção, tá? Ó, aqui vai. Se essa vela fosse um pouco mais forte, poderia ser caracterizado um padrão de exaustão mais perfeito, tá? Então, sempre, se tiver lateralizado, você pega, tá? Tanto para suporte quanto para resistência. Se ele não tiver lateralizado, certo? Aí você pega a favor da tendência, né? Vamos ver aqui se tem algum exemplo. Agora, qual que é o complicado? É que pelo menos este padrão, tá? Padrão de exaustão, é um padrão que demora para acontecer. Não vou falar que acontece rápido, que não acontece rápido, não. Ó. Ah, mas até contra a tendência ele respeita bem, hein, William? Realmente. Ó. Tava aqui de alto, né? Deu aqui o padrão de exaustão, certo? Ó. Velhinha fraca. Pois uma velha bem forte. Ó. De preferência tem que ser assim, ó. Forte. Se ele não deixar pavio de alta é melhor. Ou, caiu, certo? Já é. Mas estava contra a tendência, tá? Então, de preferência, tem que ser a favor da tendência, tá? Para que você, tipo, vamos dizer assim, seja um pouco mais conservador, né? Ó, aqui, ó, deixa eu ajeitar aqui. Ó, aqui, por exemplo, eita, ó, primeiro toque, segundo toque, tava na queda. Aí, de repente, ele quis fazer uma correção um pouco maior aqui, ó. Ó. E aí, ele fez esse padrão de exaustão, ó. Padrão de exaustão, certo? Na região, praticamente na região, né? Só dar uma pequena ajustada na linha aqui, ó, que eu coloquei bem no pavio. Pode só dar uma pequena, ai, caramba, ó, só uma pequena ajustada aqui, assim, ó. Ó, você vai ver que ele meio já chegou na região aqui, ó, certo? Fez um falso rompimento no número redondo também. Então aí, ó, o que aconteceu? Quando dá esse padrão de exaustão, o preço reverte, tá? Ah, mas até a favor da tendência, ó, desceu aqui, certo? Deu uma vela muito grande, ou seja, vela de exaustão. Quando você vê uma vela romper, tipo, engolfar, vai, como se fosse umas 3 velas assim, ó, 2, 3 velas, ó, é uma vela muito forte. Depois disso, o mercado tende a retornar para pegar o pullback, ó, tá? Pelo menos retornar para pegar o pullback, né? E também porque é o padrão de comportamento do preço, tá? Então vamos lá. Priorizamos, né? Vamos lá. Priorizamos o padrão de exaustão, então, ou em lateralização, né? Ou lateralização ou a favor da tendência, né? Isso aí é tipo a forma mais conservadora, né? Ou tipo na correção, né? A favor da tendência, tá? Beleza. Mas também, né? E também, tipo, quando der uma vela gigante, é uma vela gigante, que também ela é um padrão de exaustão. Para ser caracterizado um padrão de exaustão, tipo, perfeito, é bom que venha uma vela fraca. Por quê? Porque concorda comigo que se veio uma vela fraca aqui e depois, pá, dá um estouro do nada, não quer dizer que o preço está ganhando força, mas sim que ele está tendo uma exaustão, certo? Então, também, quando dá, tipo, deram uma vela gigante, tá? Mas gigante mesmo, bem gigante, tá? Tipo, rompendo um nível, tá? Rompendo um nível ou travado no nível, tá? Ou travado no nível. Nós vamos também acreditar numa reversão, tá? Ó, ou travado no nível, certo? O mercado, ó, o mercado tende a reverter, certo? Por quê que ele tende a reverter?
nesses cenários, né? Porque, veja bem, se ele romper, ele tende a voltar para pegar um pullback, né? Certo? Aqui ele rompeu, então ele tende a voltar para pegar um pullback, certo? Agora, se ele travar em um nível, também tende a reverter, certo? Então é um padrão muito forte, é um padrão muito bom, tá? De você usar aí. Mas aqui foi contra a tendência, então de preferência a favor da tendência, né? Aí tende a ser tipo melhor, beleza? Felizmente eu acho que oportunidades para mostrar ele na prática eu acho que não vai rolar. Ó, aqui, você pegaria a entrada? Olha, eu pegaria. Agora já era o reloginho. Mas aqui eu pegaria. No 50%. Certo? Mas teria pegado sim. Com toda certeza eu teria pegado aqui. Certo? Agora ele já enfraqueceu. Ó, ainda tem. Epa, ainda tem espaço. Tá mostrando. Tem um nível. Estamos a favor da tendência. Ó, tem um nível. Tá a favor da tendência. Terceira vela no movimento. Né? Cadê? Ih, caramba. Deixa eu ajustar aqui. Ó. Ajustar aqui, tá? Então, veja bem. A favor da tendência, tem espaço para caber vela, né? Tem um nível aqui, não seja espaço para caber vela, segunda vela do movimento, tá? Posso sim fazer essa entrada, tá? Só que, veja bem, que aqui, essa vela, foi uma vela, tipo, deixou uma nova alta, tal, só que o corpinho dela, observe, que ele já foi um pouco menor que esse aqui, né? Então, quando acontece isso aqui, quer dizer o quê? Tipo, não é que não dá pra você fazer a entrada, ó, deu vitória, mas ó, porque eu peguei uma taxa boa, senão teria dado loss, né? Mas, olha, mas ele subiu até lá em cima, é por causa da volatilidade que ele voltou. Sim, também, tá? Mas, tipo, o corpo dela tava enfraquecendo. Então, busque operar, tá? Quando ele tá ganhando, perdão, quando o corpo tá aumentando de tamanho, tá? De preferência, beleza? Mas você teve vitória, tudo bem, eu tive vitória, mas não é porque eu tive vitória que, tipo, tá certinho, tem que ser dessa forma. Não, muitas vezes você tem vitória, só que às vezes você opera de uma forma errada e tem vitória, e aí? É normal. E às vezes você opera de uma forma certinha e tem derrota. E aí? É normal também, né? Então, quando, por exemplo, você for operar, no caso, por exemplo, na terceira vela do movimento, né? Como nesse exemplo aqui, certo? Você tem que priorizar quando o preço está mostrando força. Quer um exemplo? Ó, observe. Aqui e observe. Aqui. Certo? Ó, observe. O primeiro exemplo, né? Vemos que, tipo, o preço voltou fraco, né? Tipo, a primeira vela, né? Ela voltou fraca, certo? Você concorda comigo? A primeira vela ela voltou para a tendência fraca, né? Porque o fraco que eu digo é porque não engolfou, né? Então, para a tendência fraca, porque não engolfou outra vela, certo? Mas a segunda mostrou força, né? Mostrou força, certo? Então, eu poderia entrar na terceira, certo? Concorda comigo? Que eu poderia entrar na terceira vela com mais tranquilidade. Aqui, ó. O corpo dela aumentou de tamanho. Mas tem essa região, tudo bem. Mas, ó, podia ainda pegar nos 50%, porque mesmo que vier essa velinha aqui, se não for uma região forte, dificilmente vai vir uma vela assim, ó, engolfando. Agora aqui, você pode ter certeza que essa região aqui é mais forte que essa. Por quê? Porque aqui o preço já rompeu, agora aqui o preço vem engolfando. Então, se a gente olhar no passado, a gente até dá uma olhadinha daqui a pouco, aqui com certeza essa região era mais fraca do que essa, tá? Então, você pega nos 50%, quando o preço está ganhando força, aumentando o tamanho e manda bala, tá? Vai ter a vitória. Maior probabilidade, uns 80% de chance de você ter vitória, né? Agora, no segundo exemplo, mesmo a gente tendo vitória, certo? Só que nós vemos o quê? Nós vemos o corpo da vela, tipo, diminuindo, né? O corpo da segunda vela do movimento diminuindo, né? Então, tipo, enfraquecendo, certo? Então, foi um pouco mais arriscado, certo?
Então seria mais arriscado, né? Então é melhor a gente pegar quando o preço ele estiver mostrando força, ou seja, aumentando o tamanho da vela, do que diminuindo o tamanho. Beleza? Ah, mas aqui engolfou, então essa entrada seria boa. Sim, essa entrada seria boa. Mas essa terceira entrada já não seria muito boa, tá? Ó. Opa, vamos ver aqui. Opa, deixa eu ver aqui o que é isso aqui. Eita, vai caramba. Ah, aqui já nem dá tempo mais, né? Mas deixa eu ver, tá em uma região? É, não chegou na região, tá? Então não adianta ele dar um padrão de exaustão se não chegar na região também, tá? Precisa, tipo, chegar na região. Ó, aqui foi um padrão de exaustão. Vamos ver como a vela vai terminar. Ó, caramba, ele tava ali mostrando um exemplo, nem deu pra fazer entrada. Mas de boa, pelo menos aconteceu um aqui na nossa frente pra gente ver. Ó. Deu ainda empate, né? Ainda teria dado empate. Por quê? Porque tem espaço para caber vela, tá? Então, padrão de exaustão, ou quando ele rompe uma região, tá? Ou quando ele trava em uma região, tá? Caso contrário, é perigoso, é bem perigoso, tá bom? Ah, aqui ganhou força, mas deu uma vela vermelha, tudo bem, mas ó, no 50% ainda teria sido vitória, né? Bem tranquilo ainda. Bom, deixa eu apagar todas essas linhas, vamos ver se vai rolar um padrão de exaustão aqui, só pra gente finalizar, não quero deixar muito longo, que já está super longo. Bom, vamos lá. Provavelmente não vai rolar aqui. O padrão de exaustão ele é difícil, tá? Tipo, difícil que eu digo é difícil de aparecer oportunidade, tá? Demora pra caramba mesmo, infelizmente. Tá? Só que, quando aparece, assertividade aí de tipo pelo menos uns 80%. Tá? Aqui acho que não vai rolar. Né? Rolou aqui, né? Certo? Ah, isso aqui é padrão de exaustão? Isso aqui é enfraquecimento, né? Padrão de exaustão é isso aqui, ó. Quando dá uma fraca, depois uma forte, tá? Então você pode catalogar aí, tá? Não vou deixar muito longa essa aula, né? Já tá bem longa, mas você pode catalogar, você vai ver que é uma assertividade boa, tá? É uma assertividade boa quando ele aparece. Demora, muitas vezes demora um pouco para aparecer, mas quando aparece é um perfeitinho padrão de exaustão. Tipo, ah, mas aqui deu fraco, deu forte, continuou. Sim, mas aqui, ó, pelo que a gente vê, não tem nenhuma região. Ó, não tem nenhuma região. Ele precisa ter uma região, tá? Para que você tenha uma assertividade. Porque se ele não tiver uma região, realmente ele não vai. Para, certo? Aqui não teve muitos padrões de exaustão, certo? Bom, então é isso, tá? É isso aí. Duas estratégias, né? Seja padrão de exaustão ou seja para reversão, né? Só que ele, você pode trabalhar, por exemplo, em gráfico lateralizado. Ah, aqui, ó, tá tendencioso para alta. Então ele tem que aparecer o que para você operar aqui? Por exemplo, deu uma velinha fraca, tem que aparecer o que? Pá, uma vela forte morrendo numa região. Aí mostrando que essa correção tá terminando. Aí pô, você compra, tá? Só que aqui, ó, fica ligeiro com a estrutura, que já tá querendo fazer uma estrutura de queda, tá? Ou quando ele está, por exemplo, um cenário lateralizado, né? Cenário lateralizado. Aí você pode operar o suporte e resistência, tanto, tipo, você pode operar o padrão de exaustão, ó, por exemplo, cenário lateralizado. Você pode operar tanto como suporte quanto como resistência, tá? Igual aqui, por exemplo, não é uma linha, sim uma região. Tem essa simetriazinha, certo? Nessa lateralização. Deu essa vela fraca, deu essa forte, ó, padrão de exaustão. O mercado, ó, reverteu. Aí aqui, ó, temos a simetriazinha aqui também. Ó. Deu uma vela fraca, uma forte, o mercado reverteu. Ó. Dois exemplos claros do padrão de exaustão. Ó. Padrão de exaustão, cal. Padrão de exaustão, put. Na lateralização. Tá? Então, tipo, a lateralização ele é bem top de você operar, tá? Tanto para suporte quanto para resistência. Né? Agora, em tendência, busque sempre operar quando ele dá, por exemplo, padrão de exaustão. Aqui quase foi na fraco, forte, pô, só que aqui foi médio, né? Então não dá para dizer que foi um padrão de exaustão forte. Mas, tipo, a favor da tendência, tente operar quando ele dá, por exemplo, na correção, tá? Aí vai ser mais assertivo a sua entrada, tá? Sabe quando, por exemplo, ó, igual aqui, ó. Caramba, tá difícil de achar um exemplo para mostrar aqui a favor da tendência, meu. Caramba. Vamos ver se tem um exemplo aqui. Não é possível que não tenha um exemplinho aqui. Aqui mesmo, né? Ó, tá uma tendencinha de baixa. Opa,
caramba. Calma aí. Deixa eu apagar aqui de novo. Ó. Tá uma tendencinha de queda aqui, ó. Que aqui, na verdade, eu teria que fazer a ligação aqui, né? Só que aí aqui ele rompeu e tal. E aí depois ele foi acontecer um padrão de exaustão aqui, ó. Só que aí ele já tinha feito meio que um rompimento aqui, né? Ó. A não ser que você faça uma ligação aqui. Ih, caramba, tá difícil essas linhas aqui, hein? A não ser que você faça uma ligação. Vamos fazer uma ligação assim pra ver? Não, mas mesmo assim ele teria rompido, tá? Então aqui não teve exemplo. Não adianta a gente caçar um exemplo que não teve, né? Ó, nossa, ele demora para ter oportunidade padrão de exaustão? Realmente. Então eu nem quero. Então beleza. Já nem precisa continuar na aula. Você continua só se você tiver paciência para operar. Se não tiver paciência para operar, vai para operar a estratégia da tendência. Que tipo, é assertivo também e tem mais oportunidades. Tá? Ó, aqui deu uma fraquinha, depois deu uma média. Não foi um padrão de exaustão, mas tem que ser tipo mais ou menos assim, entendeu? Se dá, por exemplo, você viu que tá fazendo uma correção. Aí na correção deu uma fraquinha e depois pá, uma forte. Aí pá, você manda compra aqui, tá? Porque aí você tá operando a favor da tendência, tá joia? Bom, felizmente nesse gráfico não tá tendo oportunidades aqui para eu mostrar, mas você procura aí que você vai achar, né? Deu para entender a forma que eu falei, certo? Então é isso aí, pessoal. Duas estratégias aí bem tops, tá? Tipo, apenas uma aprimoração do que vocês já aprenderam, tá? E qualquer dúvida é só me dar um toque, galera. Tamo junto.